Pois é, o dia chegou e eu estou aqui para afirmar que Capitão América Guerra Civil é muito, muito bom mesmo. O curioso é que eu vi umas pessoas já em grupo de Facebook, nada muito relevante, mas reclamando que o filme não é fiel ao HQ, o que é esquisito, porque não só essas adaptações de filmes de super-heróis nunca são fiéis literalmente à história das HQs, como todos os temas importantes da HQ estão aqui muito claramente explorados no filme, como verdade seja dita, o filme chuta as bolas da HQ da Guerra Civil original. As coisas mais interessantes da saga estão nas HQs paralelas e one-shots, mas a minissérie principal do Mark Millar, por mais que ela seja popular, sinceramente, eu não acho ela muito boa. Parte porque ela já vem bugada de todos os excessos e necessidades de mega sagas, e parte porque o roteiro do Mark Millar é muito cheio de vícios dele e de quadrinhos de meados dos anos 2000 em geral. O filme está muito menos desesperado para mostrar atitude e desenvolve os personagens muito melhor. E por falar em filmes desesperados para mostrar atitude que não conseguem desenvolver os personagens, a pergunta é: eu tenho mesmo que comparar esse filme com Batman vs Superman? Eu não posso simplesmente deixar que cada um seja a sua própria coisa? Não! Você não lança dois filmes de super-heróis muito esperados, com premissas parecidíssimas, em pouco mais de um mês um do outro, e espera que eles não sejam comparados? Eu estaria sendo negligente se eu não comparasse os dois filmes. Então, para começar, a Guerra Civil tem, sabe, personagens que se parecem com pessoas de verdade. E você consegue traçar o confronto do Capitão América e do Homem de Ferro de modo que você compreende de onde cada um dos dois está vindo e você entende o ponto de vista dos dois. E ao mesmo tempo você não tem essa sensação de que o embate deles é só uma competição para ver quem tem o pau maior. Toda a discussão de segurança contra a liberdade do filme é muito bem trabalhada e de certa forma é até uma continuação um pouco mais minuciosa e mais cheia de nuances da trama do Soldado Invernal, que era todo o lance da Hydra na SHIELD. Liberdade contra segurança. Só que aqui é uma coisa muito menos maniqueísta. Ao ponto de que, por mais que você tenha o Barão Zemo na história servindo como um manipulador por trás de tudo, o Capitão América e o Homem de Ferro são seus respectivos vilões durante o filme inteiro. Mas, caso vocês queiram saber mais coisas do filme, tem um certo personagem muito esperado que faz a sua estreia no universo cinematográfico Marvel aqui, como vocês podem saber, o Homem-Aranha é meu personagem preferido do universo. Não do universo Marvel, eu digo do universo em que vivemos de toda a história da ficção. E quando acabou a primeira cena do Tom Holland com o Peter Parker lá na casa dele, eu me virei pro meu amigo e falei: merda, eu amei ele. Esse é o Peter Parker que encerra a discussão do Tobey Maguire versus Andrew Garfield, porque ele traz o que as pessoas mais gostavam de cada um deles, então ele é o melhor dos dois mundos. Mas em alguns pontos ele é melhor também. Por exemplo, na questão do humor, uma coisa que sempre me incomodou no Andrew Garfield fazendo piada como Homem-Aranha é que eu sempre sentia que os roteiristas iam sempre com a mentalidade de tenta fazer ele parecer legal. E o Peter parecia também sempre querer seguir essa mentalidade de eu estou fazendo piada porque eu estou tentando parecer legal. Aqui, com esse Peter Parker, eu sinto que o humor dele é só porque ele é um moleque nerdinho, que é um dork, e que começa a tagarelar porque ele vive no próprio mundinho. É parte da própria esquisitice dele. Inclusive, ele no fundo ele não tem tanta contribuição assim pra trama. Mas a cena pós-créditos foi ótima para dar mais fechamento ao papel dele no filme e também abrir caminho pro próprio filme solo dele. Eu ainda não sei se eu tô pronto para falar que esse é o meu Homem-Aranha preferido. Não é nem tanto pelo Tobey Maguire em si, mas mais pelo Sam Raimi e por filmes como Homem-Aranha e Homem-Aranha 2. Eu quero ver como ele vai sair no filme solo na questão de como ele vai trazer a emoção do Peter Parker pra gente. Porque por enquanto a gente viu só mais o lado divertido do Peter Parker. Mesmo que eles tenham acertado muito bem a questão do heroísmo e do altruísmo e da quase autoflagelação do Peter Parker como herói, só naquele diálogo que ele tem com o Robert Downey Jr., que ele não fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas é basicamente aquilo. No entanto, uma
pequena crítica menor que eu posso fazer é que ele, como Homem-Aranha, ele ainda parece muito com um boneco de computação gráfica. Mesmo quando ele aparece tirando a máscara depois, eu amei o design da roupa do Homem-Aranha, mas ele nunca parece muito tangível. Ele é sempre muito um boneco no filme. E eu não sei se isso é porque ele acabou sendo meio que inserido de última hora ou o quê, mas eu espero que isso melhore no filme solo dele. Eu acho importantíssimo. O Homem-Aranha não é um Homem de Ferro, que é uma armadura e você aceita que é um boneco de computação gráfica, que não tem como isso existir no mundo real, aquela armadura de forma funcional. É importante você ter essa noção que é sempre um moleque vestindo uma fantasia e não um boneco de computação gráfica. Mas acho que isso é a única coisa que me incomodou no Homem-Aranha, porque no resto eu adorei a caracterização dele. Entre outros novos personagens que foram introduzidos no filme, nós temos o Pantera Negra, que eu sempre estive muito tranquilo com ele, porque eu acho o Chadwick Boseman um puta ator, então eu sabia que eles iam mandar bem com o personagem. O curioso é que eles matam o pai dele, do T'Challa, o rei T'Chaka, nesse filme, como parte da história. O que é interessante nisso, a morte do pai é sempre uma coisa muito ligada na origem do Pantera Negra, é que isso dispensa a necessidade de você ter que fazer um filme tradicionalmente de origem para ele. Então você já pode pular de cara logo para um filme solo do Pantera, onde você não precisa passar metade da duração do filme estabelecendo quem ele é e como veio a ser. O personagem está muito bem estabelecido só pelo pouco que a gente vê dele até ele finalmente colocar a roupa de Pantera Negra. E fora isso, ele é um dos personagens principais do filme, realmente. Quando você tira Capitão América, Homem de Ferro e Bucky, eu acho que é ele. Eu acho que ele. Tanto que ele é um dos 4 que tá lá no final, na cena final do filme. E ele também tem o seu arco bonitinho relacionado à sua sede de vingança, que se fecha lá no final com o Zemo. É bacana porque quase todos os personagens têm o seu pequeno arco dentro de suas próprias subtramas que você sente como sendo naturais diante da trama do filme, a trama principal da Guerra Civil do Capitão versus Homem de Ferro, manipulados pelo Zemo. E essas subtramas não vêm como algo que parece que não pertence ao filme. Nós temos, por exemplo, a subtrama da Feiticeira Escarlate com Visão, estabelecendo esse romance inevitável entre eles, mas que vem muito naturalmente como em decorrência dos acontecimentos do filme. Eu adoro a cena do começo do filme, quando a feiticeira acidentalmente mata uma galera tentando salvar o capitão do Vol dos Cruzados. Uma cena tão trágica, mas estabeleceu muito bem o dilema do filme sem ter que necessitar de heróis e imbecis como os Novos Guerreiros sendo mongoloides e, sabe, colocando pessoas em risco desnecessariamente. Você vê isso como falha humana. Mas enfim, de volta a outras subtramas. Até a relação entre o Bucky e o Falcão é muito legal. Como eles alternam a princípio entre se odiarem e depois se amarem e virarem amigos e ainda disputarem, mesmo que ficam disputando pra ver quem é o melhor amigo do Capitão. Você perdeu, Falcão. O Bucky claramente ganha porque ele e o Capitão praticamente fazem juras de amor no filme. Então, desculpa, Falcão. Uma das minhas coisas preferidas no filme é o tom, que tá perfeito no filme, o tom do filme. Ele balanceia entre ser dramático e tenso e divertido e engraçado perfeitamente. Quase de forma invisível, o tom nunca quebra e consegue entregar um filme então que tem uma gama de emoções muito diferentes e muito rica. Porque eu acho que virou uma banalização tão grande na questão de como as pessoas percebem o tom de um filme, especialmente no filme de super-heróis, nessa visão do público, porque, sabe, a piadinha virou uma entidade cósmica. Mas isso não tem nada a ver, porque filmes são uma montanha-russa de emoções, e momentos de leveza são importantes para criarmos empatia com os personagens, para que depois os momentos mais pesados sejam impactantes. E você pode ver essa experiência completa num filme só. Só um filme pode ser divertido e tenso e engraçado e emocionante e dramático. E ao mesmo tempo, nesse filme, o humor nunca entra no lugar errado, nunca atrapalha o momento em que o filme precisa ser mais dramático. E ele cumpre o papel de nos fazer nós nos afeiçoarmos mais aos personagens. Isso que é uma coisa tão importante nesse senso de humor da Marvel que as pessoas não levam em conta geralmente. Não é a piadinha por si só. Ela tem um papel fundamental em como a gente
se torna próximo dos personagens. Enfim, vamos falar de um dos personagens mais controversos do filme, que é o Barão Zemo, no papel de vilão manipulador bem parecido com Lex Luthor em Batman vs Superman. E assim como o Lex Luthor, o Barão Zemo é um personagem completamente diferente da sua versão dos quadrinhos. Completamente diferente do líder megalomaníaco dos mestres do terror e com fetiche por meias roxas na cabeça. Mas, diferente do Lex, ele não é insuportável. Na verdade, por mais diferente que seja o Zemo nesse filme, ele é um personagem muito bom. Ele pode não aparecer tanto, mas no fim, ele é um dos vilões mais emocionalmente envolventes da Marvel. E eu acho que fica além daquele padrão de vilões medianos dos filmes da Marvel, que geralmente é um dos maiores problemas. Mas é um vilão que no final a motivação dele fica clara e você consegue criar uma empatia pra ele. Ele é meio trágico. E eu acho que se forem espertos, eles podem aproveitar ele muito bem no futuro. Tem potencial. Mas não é só uma coisa de é um personagem em desenvolvimento. Foda-se isso. O importante é que nesse filme, só nesse filme, ele foi um bom personagem. Tipo, eu tô surpreso, porque eu tava esperando muito ser... Eu tava esperando muito me decepcionar com o Zemo nesse filme. É uma das coisas que eu tava já fui no cinema quase crente. Ok, eu acho que o filme vai ser bom, mas eu vou ficar com ressalvas com o Zemo. Na verdade, eu fiquei bastante positivo em relação ao personagem. O que eu posso falar é que existem algumas coincidências loucas no plano dele. Por exemplo, no final do filme ele revela pro Stark que o Soldado Invernal é que matou os pais dele. Mas e isso é tratado como se fosse o grande plano dele o tempo todo. Ele estava planejando mostrar esse vídeo na frente do Stark, do Homem de Ferro, pra ele se revoltar contra o Buck e o Capitão América. Mas você fica, pô, como é que ele poderia saber que o Falcão ia revelar pro Stark onde o Capitão e o Buck estavam indo para que os três pudessem estar naquele lugar, naquele momento? Sabe, dependeu muito dessa coincidência. Então acho que talvez, se eu parar pra pensar, talvez existam mais momentos assim no filme. Mas, por outro lado, o filme conseguiu manter a ilusão disso enquanto eu assistia. Porque eu não me perguntei isso na hora. Porque, é claro, todo filme tem furos no roteiro. Porque um filme é uma ilusão, mas é o quanto eles conseguem te distrair desses furos que é o que é importante. Talvez outra coisa que eu acho um pouquinho questionável talvez seja a revolta do Tony Stark no final, na reta final, no clímax, quando ele descobre que o Buck matou os pais. Primeiro tem que falar que a cena que mostra o Buck matando os pais do Stark é brutal. Especialmente o padrão da Marvel com o SPG-13. Você vê o Buck dando 2 porradas na cabeça do Howard Stark com um braço biônico, que você sabe que matou ele com a mesma força do que seria um acidente de carro, que é o que ele quer passar, a entender. É tensa a cena. Mas enfim, de volta o negócio do Stark. Eu acho que em uma situação onde o Zemo não tá nem tentando esconder que ele tá claramente tentando manipular todo mundo a brigar um contra o outro, é um pouco... Sabe, é um pouco repreensível por parte do Tony Stark que ele caia tão obviamente como um patinho no plano do Zemo e comece a ir atrás do Buck no ato. Isso não chega a ser incoerente com o personagem, porque acho que nós todos sabemos que o Tony Stark, com toda a sua genialidade, é a pessoa mais imatura dos Vingadores, de longe. Mas ainda assim, talvez se fosse esperar um pouquinho mais dele, que a essa altura talvez ele tivesse crescido um pouquinho. Mas enfim, isso, por outro lado, só o que queria o drama da cena, mas é interessante pensar, considerando o quanto o Homem de Ferro é popular entre o grande público, ele talvez ainda seja o Vingador mais popular de todos atualmente, o quão interessante é dele estar aí sendo representado tão perigosamente perto de ser o vilão do filme. É interessante pensar o que isso vai fazer as pessoas, o que isso faz não só crianças, mas o público mediano em geral, como é que eles vão absorver isso. É interessante. O Homem de Ferro meio que é o vilão do filme. Ele não é malicioso, ele não é do mal, mas ele meio que é o antagonista principal do filme. Isso é interessante. E claro, ainda bem que o filme mantém o foco no conflito Homem de Ferro e Capitão América, e a luta entre os dois é o merecido clímax do filme. Eles não se unem propriamente contra uma ameaça maior, por mais que o filme brinque com isso. Parece que o
o Homem de Ferro e o Capitão América fizeram as pazes no momento, mas aí não vai tudo por água abaixo de novo. Esse talvez seja o melhor filme do Homem de Ferro, ironicamente. Eu gosto muito do primeiro, mas talvez, eu acho que é o melhor filme do Tony Stark como personagem. Ele tá bastante interessante nesse filme. E spoilers, o Capitão América não morre no final do filme. O que, por mim eu acho uma pena, porque, eu não sei, funciona muito bem no filme, mas eu era a favor, particularmente, de matarem o Capitão América, porque eu acho que isso daria um peso dramático maior ao filme. Especialmente um tipo de... Seria um baque que seria uma decisão corajosa por parte da Marvel. No caso, eu acho que o filme tem bastante peso dramático. No fim, ninguém morre no filme, tirando a Peggy Carter, que já ia morrer mesmo, mas ninguém morre na Guerra Civil. Apesar de que, nesse ponto, o único personagem que eu era a favor de matarem realmente é o Capitão América. Porque, fora isso, se eles matassem, por exemplo, o Máquina de Combate na cena do aeroporto, seria puramente pelo valor de choque e, sabe, para mostrar, caramba, o negócio ficou sério, estamos matando personagens. E eu acho que esses personagens merecem mais do que isso. Então, eu não sei. Eu acho que eles mataram o super-herói escoteiro de temática americana no filme errado. Porque foi uma péssima ideia matarem o Superman no Batman vs Superman, mas teria sido uma boa ideia matar o Capitão América nesse filme. Mas eu fico pensando nessas coisas que eu queria que tivessem acontecido, como também o Homem-Aranha, se ele servisse de alguma forma mais a trama, sabe? Talvez ancorando o Capitão América e o Homem de Ferro nesse sentido original, meio inocente do heroísmo, ao invés de ser só uma participação de luxo e fodástica. Mas deixando esses achismos de lado, o fato é que a execução desse filme é quase impecável. Os irmãos Russo, eu acho que eles agora se consolidaram como os novos heróis da Marvel. Apesar de eu sentir pena do quanto o Joss Whedon acabou sendo ostracizado pela recepção da Era de Ultron, mas isso me deixa empolgado pelo que vem no futuro. Seja no filme do Doutor Estranho, ou nos filmes solos do Homem-Aranha, e do Pantera Negra, ou no próprio Vingadores de Guerra Infinita. Eu não sei se esse é o melhor filme da Marvel, mas é um bom concorrente. Eu acho que, por mim, no geral, eu acho que ele superou o Soldado Invernal, que eu já achava um filme fodástico. E aí a comparação é mais com o primeiro Vingadores, na minha opinião, que é uma comparação completamente diferente, sabe? Porque um é pelo quanto o primeiro Vingadores, quanto ele captura a diversão e a imaginação dos quadrinhos, melhor que qualquer outro filme de super-herói já fez, em minha opinião, eu acho. E esse filme, pela complexidade, pelos temas mais emocionais e mais intelectuais, e pelo uso muito bom de todos os personagens, pela tensão. Esse com certeza é um dos pontos altos da Marvel. Por mais que talvez ele não tenha, no final, ele não vai ter tantas consequências quanto você imaginaria, ele com certeza não é um filme mais passível, mais passável, sabe? Mais genérico da Marvel. Tipo, mesmo filmes que eu gosto, tipo Homem-Formiga, que é um filme que eu acho legal, mas é mais genérico. Esse é um filme que merece a sua atenção, definitivamente. Enfim, Guerra Civil, eu digo que por enquanto é o melhor filme de super-heróis do ano. Eu gostei pra caramba de Deadpool, mas eu acho que o Guerra Civil supera. E supera Batman vs Superman, claro. Eu já deixei bem claro isso, na minha opinião. É claro, na minha opinião, é claro, mas... Então é isso, galera. Se tudo der certo e esse vídeo estiver saindo na sexta-feira, no mesmo dia, às 5 horas, deve sair um outro vídeo. Isso mesmo, 2 vídeos em um só dia. Que milagre! E esse vídeo é a nova tag da Liga dos 5, onde eu vou escolher uma HQ que eu acho que daria um bom filme. Curioso? Então inscreva-se no canal para ficar atualizado, curta esse vídeo por obséquio e pode falar o que achou do filme aqui nos comentários. Eu vejo vocês mais tarde e até mais.